Marx identifica vários modos de produzir a vida, não um modo fechado de produção. Modo de produção, aqui, enfim, primeiro o Marx vai falar modo de produção escravagista, depois vai passar um tempo, Marx continua estudando, ele fala, pô, tem mais um, ele volta, né? Os Grundrisse deixa claro, tem um modo de produção primitivo, feia da porra, né? Escravista, feudal, burguês. E o Stalin depois bota um outro aqui, comunista. Não vou nem escrever isso no rosto. Quando nós temos, para entender a concepção de história do Marx, a ideia de modo de produção, modo de produzir a vida é central. São as relações de produção, né? Com toda uma evolução, todo um aparato tecnológico existente, né? Em nenhum momento, tem vários textos. Esse texto que está aqui em cima é o livro chamado Para a Crítica da Economia Política, publicado em Berlim em 1859. Esse é o texto que eu pesquiso lá num lugar aí. E aí o que acontece? Aqui tem um prefácio, curtinho. Não dá uma folha 4, moçada, não dá. Para quem já viu, sabe o que eu estou falando. É assim, ó, não vou nem pegar aqui. Nesse formato aqui, ó, é uma frente, um verso, um golinho da outra. Não dá uma folha 4. É fácil de ler, então, é pequenininho, não precisa ler muito. Tem muito isso, tradição marxista não se lê Marx. Se lê alguns jargões, fica clichêsando Marx, né, e aí fica reproduzindo um negócio que ele não falou. Isso é grave. Isso é tão grave, ou mais grave, como eu falei no início, do que essas patifarias que a TV Bobinho faz com a gente aí. Olha lá, o Marx nunca falou, existe o modo de produção primitivo, modo de produção escravista, etc. Desculpe, eu errei. Ele falou, existe sim esses modos. Mas o que a tradição vulgariza no Marx? É que primeiro foi esse modo de produção aqui. Depois veio esse também se esgotando, veio esse se esgotou e veio esse. Peraí, meus amigos, camaradas, homens e mulheres. Se eu vou reproduzir uma fala de um aluno aqui de primeiro colegial, não sei que ano que era, colégio aí. Professor, está dando aula sobre isso aqui, né? Tem um momento das aulas de filosofia que você vai trabalhar. Tem um cantinho na filosofia que o pessoal chama de materialismo histórico e dialético. Aí você dá aula de Marx, né? Dependendo da escola, não tem isso, né? E aí o que acontece? Eu estava falando dessas... Isso faz tempo, logo comecei a dar aula, né? E de uma certa forma eu também estava comungando desse pensamento, que primeiro vem esse, depois vem esse, depois vem esse, depois vem esse. Entendia já que não é a fronteira entre um e o outro, não dá para delimitar assim com precisão, mas um aluno de primeiro colegial, eu lembro onde é, não vou ficar falando aqui, ele falou assim, professor, a gente tinha acabado de dar aula de América, né? Da aula de História, Filosofia, aula de História a gente tinha acabado de estudar uma semana antes, História da América. E aí, e na apostila do material, amplamente divulgado até hoje no Brasil, um material super famoso, se é bom, a história é famoso, diz assim, nas aulas de História da América, o modo de produção escravagista nunca existiu aqui entre os Inca. Existia um modo de produção, né, primitivo, isso existia, de acordo com o Marx. Daí passou uma semana, ou meia semana, não lembro se é agora, na aula de filosofia, eu falando sobre isso, o aluno perguntou assim, professor, mas peraí, mas que papel que então da aula de História da América, de que o modo de produção asiático existia na América, sendo que está na América, não está na Ásia? Sacaram, não sei se me comuniquei bem. O aluno perguntou o seguinte, ele viu uma contradição muito grande, e que, pô, nem mundo que estuda aqui passa por isso e passa batido, né? Ou seja, como é que eu posso falar, e a tradição vulgar mete o pé no balde, primeiro veio esse modo de produção, depois veio esse, depois veio esse, depois veio esse, os Inca, no singular, viu? Porque Inca já significa povos. Se falar Incas, é a mesma coisa que falar povos, né? Por favor, é Inca, é singular, né? Que já é o plural em queixa. Então, olha lá. Como, professor? O moleque perguntou isso pra mim, e eu fiquei assim, rebolei, samba do crioulo doido, falei, fudeu, né? Porque o garoto perguntou pra mim, professor, modo primitivo é a história, né? Mas aí, como é que fala que tinha um modo de produção asiático na América, que é 1400, 1300, pro povo Inca? Daí eu fiz assim, falei, então não é bem rígido, né? Mas isso lá no começo. Ou seja, e se ensina dessa forma. Daí um aluno de primeiro colegial, não precisa ser um doutor com título de PhD, falar 50 palavras em alemão, 80 em francês, né, para fazer uma masturbação intelectual, para poder entender que há uma contradição e uma limitação muito grande. Não podemos pensar a teoria da história do Marx como algo rígido e fixo e vulgarizado, principalmente quando nem se lê o autor. Porque os modos de produção, Marx diz, os modos de produzir a vida são diversos. Eu identifico alguns, para chegar no objeto central, no tecido social que eu estudo, que é a economia política na Europa, na economia política superevoluída do século XIX.
Ah, mas o Marx não deu a devida atenção aos povos da Ásia. Mas claro, cara, para, ele não está estudando a Ásia, pô. Ele está estudando a reprodução do capital. Os povos modernos gostem ou não, o capital é um fenômeno fortíssimo, a sociedade capitalista, perdão, é um fenômeno fortíssimo do mundo ocidental europeu, gostem ou não. O capital não, o capital existe muito antes do capitalismo. Né? Mas agora, quando a gente enrijece esse conceito de história do Marx, do modo de produção, a gente empobrece o autor. Porque o Marx ele identifica modos de produzir a vida. Qual é a diferença então, gente? Estou falando aqui 2 horas redundando, propositalmente. Modo de produzir a vida é uma coisa, modos de produzir a vida já é uma outra. Bom, primeiro, quando o Marx fala modos de produzir a vida, modos de reproduzir a vida, nesse texto vem assim, modos de reproduzir a vida, ele está falando extremamente de todas as possibilidades de reproduzir a vida. E a tradição vulgar, se não bastasse estuprar com esses períodos a teoria da história do Marx, coloca que o elemento central dessa teoria do Marx é o... Tem que saber? Vai, começa comigo. O econômico. Então, a economia funcionava assim, dentro do modelo primitivo, escravagista aqui, pensa asiático, ok? O feudal, burguês e, enfim, né, socialismo, sim, o comunismo é assim. Primeiro, o Marx nunca falou como é um modo de produção socialista. Se a gente juntar tudo que o Marx falou sobre, por exemplo, vou avançar, comunismo, eu nunca fiz esse trabalho, mas evidentemente que não chega a 20 folhas a 4. Comunismo. Marx, como é que chama a principal obra do Marx? O Capital, não é o comunismo. Das Kapital. Há um projeto socialista com visão ao comunista? Claro que há. Há um programa, aliás, é o primeiro programa da história da humanidade, político-partidário. Manifesto está nítido lá, deixando programa. Agora, dizer que a história da humanidade é marcada por luta de classe, sobretudo a partir de um viés apenas econômico, isso é o famoso economicismo, chaga herdada do stalinismo, e reproduzida até os dias de hoje. Por que eu falo chaga? Às vezes eu sou um pouco agressivo na fala, mas esse é o meu jeito, não é para vocês, evidente, ok? Ao contrário. Quando nós enrijecemos a teoria da história do Marx dessa forma, pensando que o modo de produção é econômico, é só o econômico, a gente desconsidera o que o autor está querendo dizer. E o que o Marx está querendo dizer? Que os modos, olha só o plural aqui é lindo, é ontológico. Os modos de produzir a vida, que é o econômico, que é o político, que é o, não pasmem, que é o religioso. Ok? Modo de produzir a vida é um conceito central do pensamento do Marx, que não significa só econômico. Quem afirma isso está vulgarizando Marx. Acho que nem o Faustão faz isso, né? Mas muitos marxistas fazem isso. É um absurdo. Demonstra a carência de leitura, de estudo do próprio autor. E eu não estou falando do trabalhador do ABC, do trabalhador do parque industrial aqui, do professor proletarizado apenas. Estou falando de pesquisadores. Pagos por nós. Isso é grave, isso é grave. Então, observa, então o que é então, se não é só econômico? Modos de produzir, por exemplo, gente, todos aqui saíram de casa, trabalharam até uma certa hora, enfim, outros não puderam, estão trabalhando até agora. Todos aqui, quando acordaram de manhã, fizeram uma série de coisas no seu dia a dia, no seu cotidiano. Não fizeram? O pessoal que crê em Deus deve ter, talvez tenha rezado, o pessoal que crê, sei lá, na paçoca, comeu uma paçoca, ou chegou a paçoca. O pessoal, será que gosta de andar de skate, andou de skate. O pessoal que não gosta de trabalhar, foi trabalhar. No trabalho, deve ter acontecido coisas interessantes ou coisas péssimas. Nesse decorrer do dia a dia, eu vou chamar de tempo presente, beleza? No decorrer, na constituição desse nosso presente imediato, nós vivenciamos muitas coisas, acreditamos em muitas coisas. Por exemplo, hoje aqui, eu falei que quem ia ficar com o microfone era eu, né, Marcos? Marcão, fala alguma coisa aí, tá testando, né? Corinthians, vai Corinthians. Pô, mas tudo bem, gosta do Corinthians, outros gostam do Palmeiras, outros gostam do Flamengo, outros não gostam de futebol. Isso tudo, moçada, todas essas crenças, toda essa totalidade super complexa, faz parte da nossa vida. E as formas que nós desenvolvemos, e aí tem singularidades, particularidades e universalidades também,
compõem as formas que nós fazemos para reproduzir esse jeito de viver. O Marx está chamando de modos de produzir a vida. É a forma de desenvolvimento da economia que nós reproduzimos a vida. É a forma de cultural, social e econômica para ficar nesses fatores aqui. Sem querer ser fatorialista, mas nesses fatores. São vários elementos. Em uma nota, em um outro livro, o Marx foi acusado quando ele publicou esse livro de economicista. Justamente isso que eu estou falando aqui agora. E aí é antes do stalinismo, por favor. Né? O Marx é economicista, porque ele acha que a história é marcada predominantemente pelo econômico. Daí o Marx, lá em 1867, quando ele publica o Capital, a segunda edição na realidade é em 67, não lembro agora a data da segunda edição, ele faz uma nota, um prefácio, não é uma nota do prefácio, uma nota do capítulo. Tem uma seção do capítulo 1 chamada Fetiche da Mercadoria, lá tem uma nota de rodapé, qualquer edição que vocês pegarem, não tem nada, aí tem essa notinha lá, que está falando o seguinte: olha, o senhor X, que eu não lembro o nome agora, fez uma resenha dizendo que eu sou economicista, que reduz a história da humanidade, o devir histórico, o devir, o Edilson falou aqui, o devir histórico ao econômico, portanto eu sou um economicista. Daí o Marx falou assim: horas, é de uma obviedade que não é só o econômico que determina a vida, são formas diversas de produzir e reproduzir a nossa vida, que não é só o econômico. Por exemplo, o Marx falando, né, no meu jeito aqui, desculpe, com aspas, o Marx falando, olha, por exemplo, ninguém duvida, é de uma obviedade isso, ninguém duvida que na Grécia Antiga existia uma centralidade da política. Ninguém duvida, e é de uma obviedade, portanto, que no mundo medieval a centralidade da religião é extremamente importante, a centralidade da religião. Daí o Marx fecha a notinha assim, mas ninguém na Grécia Antiga comia política, os códigos, sei lá, códigos, se pensar Roma também, né? Os códigos, ninguém comia Bíblia ou comia pedaço de santo na Idade Média. Então, em última instância, é nesse sentido, isso é importante. Em última instância, o econômico é central, sim. O econômico é central. Se o Marx estiver errado, eu também estou equivocado, e vocês vão confirmar isso agora. Todo mundo aqui tem crenças diversas, religiosas, de gosto musical, etc, etc, etc. Todo mundo aqui certamente trabalha. E econômico, como o Marx fala, não é só essa questão do dinheiro, viu? Depois eu tento estender isso. Mas ninguém, e eu afirmo assim, do alto de toda a minha juventude, ninguém aqui nesse auditório, absolutamente ninguém estaria aqui se o econômico não tivesse uma centralidade nas nossas vidas. Isto é diferente de dizer a única coisa importante é o econômico. Não. A reprodução da vida, em última instância é econômico, mas não é só econômico. A partir do econômico, nós vivemos, nós existimos. Quem está aqui sem almoçar, sem tomar um café da manhã, do trabalho, se quem não comeu nada de manhã, não almoçou e não jantou e está aqui direto, eu sei que tem pessoas, colegas aqui que estão trabalhando, isso aqui também é trabalho. Desde, sei lá, o pessoal que veio de fora, então, veio desde cedinho, deve estar no desespero danado para comer agora. Eu estou reduzindo a econômica aqui, a alimentação, beleza? Porque essa, em última instância, é a primeira necessidade do ser humano. O ser humano, o Marx diz lá na ideologia alemã, o ser humano é o único animal que faz história. E para fazer história, ele precisa estar vivo. E para estar vivo, ele precisa se alimentar. Para se alimentar, ele tem que reproduzir essa necessidade, suprir essa necessidade todos os dias. Agora, amanhã, depois, enquanto existir. Do contrário, se não suprir isso aí, não tem história. Porque a gente morre, se a gente realmente, nós somos os únicos que fazem história, não haverá história se nós não nos alimentarmos todos os dias. Aí ele reduziu assim ao extremo, porque ele está no meio de uma polêmica também, com um monte de filósofo alemão. Ele tem que deixar claro, olha, há uma centralidade na ideia, mas se não comer na ideia, se reproduz. Então, para entender, pessoal, a diferença, o Marx ele trabalha com um conceito muito mais amplo do que enrijecer modos de produção de uma forma periodizada, e ainda pensar que o Marx falou que é só o econômico. O Marx não diz isso. Ele fala, vou repetir rapidamente, é de uma obviedade que na Idade Média a religião cristã tem centralidade. Claro, ela é predominante, a palavra da tradução da nova cultura é essa. Ela é predominante religião cristã, mas ninguém come, né, o livro de Êxodos para poder ficar em pé. Embora espiritualmente se alimente com os textos bíblicos. Okay? Então Marx ele é radical. Né? Radical para o Marx é buscar os fundamentos das coisas. Então eu acho que esse início é importante deixar bem claro que o Marx fala de modos de produção da vida.
Modos de produzir a vida, ficou clássico falar assim, mas é modos de produzir a vida. E esses modos de produzir a vida são materiais e espirituais. E por que eu estava falando agora há pouco, eu estou reduzindo o econômico ao comer? Porque eu estou usando o exemplo lá da ideologia alemã. Mas o econômico para o Marx não é só comida, não é só roupa, são as relações sociais. Viu para sacar? E as relações sociais não são só enfaticamente, absolutamente materiais, concretas, tangíveis. Preciso de um livro para estudar. Tá, você precisa de um livro para estudar, mas você precisa ter um corpo decente para estudar, você precisa de escrivaninho para estudar, isso aí está material. Mas eu preciso ter a necessidade de estudar. Eu preciso desenvolver essa necessidade. Isso não é da cabeça, sei lá, como diria o Marx e o Engels lá. Um raio no dia de céu azul. Tem raio no dia de céu azul? Dia de céu azul? Não tem raio. Não sai do nada a ideia. Vou estudar hoje. Sei lá, do nada eu estava em casa assistindo, sei lá, Ana Maria Braga, que é que morreu, né? E aí falou assim, nossa, que legal, vamos assistir Marx. Eu duvido que foi um insight assim. Pode ser insight, existem insights. Né? Mas há toda uma construção social, há toda uma relação material, ok? Material, que leva a gente a estar aqui hoje. Seja pela própria ausência de coisas materialmente tangíveis, né? Ou a própria relação, as relações sociais. Né? Então, o econômico para o Marx é complicado quando a gente fala de Marx, porque o Marx não usa um campo semântico dos simples mortais. Ele é um mortal simplório também. Mas o Marx, ele é um homem de uma erudição tremenda, né? E, por exemplo, quando ele fala alienação, não é necessariamente o mesmo conceito de alienação que o direito usa, ou usava na época, que a escola histórica do direito usava. Quando ele fala, por exemplo, de economia, olha só, ele não está falando necessariamente de economia política. Quando ele fala de economia política, ele não está falando necessariamente da economia dos vulgares, da economia vulgar. Então a gente tem que conhecer o campo semântico do Marx para poder trabalhar. Isso não é só o Marx, pessoal. Por qualquer autor que a gente for trabalhar. Sobretudo aqui o tema é Marx, então tem que deixar claro esse campo semântico. Desculpe, apontar alguma coisa, né? Nunca vou deixar claro o campo semântico do Marx. Então, assim, quando ele fala econômico, né, não é só o tangível, tudo bem? São as necessidades que nós criamos e reproduzimos nas relações sociais. Entre elas, livro, comida, vontade, desejo de vir ao Sesc Marx, desejo de comprar livro do Jean do Berron, né? Desejo de ter um melhor salário, desejo de ir para o trabalho. Mas isso é muito abstrato, mas é material. De ir ao trabalho, olha que eu espero que todos tenham esse desejo. Eu lamento em dizer que não vão realizar. Mas vir ao trabalho e se sentir plenamente realizados. Se objetivarem 100%, desculpa, no capitalismo, o trabalhador não se objetiva 100% no trabalho. Né? A não ser que ele feche um teleiro, puxa saco, ele vai achar que está se objetivando. Né? Então, só para dar continuidade, então eu acho que isso é importante para entender um outro conceito vital no conceito, desculpe a redundância, no pensamento sobre história para o Marx. O Marx, lá na ideologia alemã, ele vai falar que a única ciência que existe é a ciência do homem chamada história. História com H. Né? O que ele quer dizer com isso? O Marx, pessoal, ele tem, nós todos sabemos, é claro, só para que me faça bem entendido para vocês, ele não padece de um mal, vamos ficar aqui com judaico-cristão, mas ele não padece de um mal que nós padecemos aqui hoje, que é essa compartimentação do conhecimento. Departamento de Sociologia, Ciências Sociais, olha que coisa doida isso. Até hoje eu faço doutorado em Ciências Sociais e não consigo distinguir plenamente o que o pessoal quer dizer com Sociologia e Ciências Sociais. Ciências Sociais estudam Antropologia, Economia também, Sociologia também não. Daí tem o Departamento da História, Departamento da Economia. Economia Política nem se usa mais, né, nas universidades. Né? Tem grupos de estudos sim de Economia Política no Brasil, mas pós-graduação em Economia Política. Pós-graduação em Economia, que é uma outra coisa diferente. Né? Ciência política. Né? Ou seja, essa compartimentação do conhecimento, o Marx não padece desse mal, nós padecemos. Né? O Marx, quando ele pensa em história, ele está pensando conhecimento historicamente acumulado em várias vertentes da produção do conhecimento, seja na filosofia. É difícil isso hoje. Muitos alunos perguntam, professor, mas o Marx é historiador? Porque eu sou historiador e falo de Marx. Marx é historiador? Daí eu poderia falar do alto do meu romantismo, meu alto, sei lá, minha tatuagem de José de Alencar no peito. Daí eu falo assim, sim, Marx é um historiador. Mas eu não posso cometer um tremendo erro desse. Marx não é um historiador. Tal qual nós conhecemos a partir do finalzinho do século XIX para cá. Né? E muito menos um sociólogo. Né? E o cientista social é muito menos ainda. O que Marx é então? Que desgrama esse cara era? Ele era tudo isso junto. Agora, se quiser algum título, ele é formado em Direito. Né? Ele fez Direito, a graduação dele é Direito. Né? Chamar de graduação de Direito daquela época, de graduação de Direito de hoje é absurdo. Né? Vamos lá. No Direito daquela época, eu falo do século XIX, se estudava História,
filosofia, letras, vou chamar assim, idiomas clássicos como o grego, né, e o latim, né, se estudava o que hoje nós chamamos de economia, era muito concentrado, né, mas era um momento ali da divisão internacional do trabalho, chama assim, da divisão do trabalho intelectual. Mas Marx não bebe dessa compartimentação que nós vivemos hoje. Então é claro que quando Marx fala de história, ele não está falando da historiografia francesa, ou alemã, ou inglesa, ou brasileira. Ele está falando da história no sentido do conhecimento que o homem, as mais diversas áreas do conhecimento, foi capaz de criar, e é capaz de criar mais. Né? É o homem que é o único ser, né, que cria a história, que faz a história nesse sentido. Ninguém nunca viu aqui a associação dos leões revoltados com a degradação da savana africana. Não tem, não tem. Tem seres humanos que fazem isso. O sindicato das abelhas, não tem. Né? O único ser, o único animal que é social somos nós. E quando fala isso, e que fazemos história, somos nós. E quando se fala isso, muitas pessoas ficam tristes, porque falam, pô, mas as abelhas, não é? Organização, tem livro com esses títulos, é claro. A Organização Social das Abelhas. A Organização Social dos Cupins. É claro que eles possuem uma organização. Claro, né? Não são um ser inanimado. Né? Não ser dentro de uma escala ontológica, que são seres, mas não são seres sociais. Não desenvolvem história, não fazem história. Nesse sentido, não é de escrever livro de história, mas ou seja, não constrói uma história, não tem um projeto, não tem a capacidade teleológica que nós temos de construir, idealmente, algo que nós queremos concretizar, objetivar aqui fora. Isso é uma coisa específica do ser social. Né? E para azar dos outros animais, o Homo sapiens sapiens é um ser social. Né? Ele pode vir a ser um ser social. Quando nós nascemos, nós somos humanos. E aí dá pouco também afirmar isso. Né? Mas nós não nascemos humanos, nós nos fazemos humanos a partir do processo de sociabilidade, da construção do trabalho, da linguagem, construção da história. Né? E eu acho que isso é importante para a gente poder continuar pensando como é que o Marx apresenta esse conceito de história. Marx, como eu falei, não está preso em departamentos, então ele tem uma certa liberdade. Marx não tem bolsa de pesquisa. E um ponto importante na construção da teoria da história do Marx é entender que o Marx era um dirigente político. Não de departamento de história, de filosofia, de economia política, não. Marx é um militante. A gente não pode esquecer isso nunca. Nunca. Uma produção, hoje tem muita produção de Marx, né? Tem uma classificação que se consolida na história como os marxólogos. Desculpa, eu não quero ser vulgar, mas é mais forte que é difícil. Que porra é essa de marxólogos? São pessoas, marxólogos, lá de cara a palavra Marx, sólogos, Marx de Karl Marx, sólogos de logia de estudo, né? Pessoas que estudam Marx. Tá, beleza, me dei. Tem que lembrar que o Marx não é um marxólogo, nem marxista, nem um marxólogo. Inclusive, quando um genro dele, genro, né? Genro. Louro, genro. Chama, então, nós marxistas, qual para essa história aí? Que papo é esse de marxismo? O que é isso? Né? Ele puta crítico de culto à imagem e vamos começar a chamar, não deu conta, né? Existiu o marxismo. Né? Mas o Marx é muito crítico a isso, porque ele falou, olha, o que... Desculpe que eu acho que me devaguei, desculpe. Meu estado, desculpe. Enfim, né, o Marx ele é crítico, então, essa ideia de enrijecer a história. O Marx está dizendo, olha, a história é feita pelos homens nas suas relações sociais. Né? Gostem ou não do que está sendo construído, é o homem que está construindo isso. Né? Esses modos de produzir a vida, eles não são rígidos, e produzir a vida não é só econômico. Produzir a vida é nos mais diversos sentidos, espiritual e material, tangível ou intangível. Né? E isso, esses modos de produção, eles coexistem na história. Okay? Marx nunca fala que primeiro vem isso, depois vem aquele. Eles coexistem. Senão, como é que entendemos a escravidão no Brasil, no século XIX, sendo que no século XIX é o apogeu clássico da Revolução Industrial? Se o modo de produção escravista já existia, já estava extinto, não deveria existir escravismo no Brasil. Ok? Aí tem todo um debate na historiografia sobre se tinha aquele escravismo ou não, era um escravismo em sintonia com o modo de produção capitalista, né? É claro que eu penso nessa segunda linha. Mas o que eu quero chamar a atenção é sobre a relação capital-trabalho. Então observe o seguinte, primeiro, o homem faz a história, ok? Mesmo o Marx não é idiota, ele sabe que ele está numa sociedade, num tecido social em que a maioria dos homens acreditam que quem faz a história são os deuses. Os deuses, bem? Então já tem um ponto de dificuldade aqui. E eu dizia, desculpe, eu perdi, voltei. E ele dizia, olha, o homem, o ser, o trabalhador, ele tem um caráter de classe, evidente, né?
Ele pega esse socialismo utópico e olha, o trabalhador ele tem que ter consciência, nós temos que trabalhar, nós quem? A organização. E eu dizia que o Marx é um militante, ele era um dirigente de uma organização internacional, que se pretendia internacional. Então Marx não está produzindo um conceito de história num banco da academia como existia na universidade na época dele, inclusive entre historiadores. Ele é altamente crítico dos historiadores alemães daquela época, embora ele vivesse muito já nos anos a partir de 1849. Né? Então o Marx está dizendo, olha, há uma história a ser construída e o demiurgo dessa história é a classe trabalhadora. Só que agora a classe trabalhadora tem que saber que ela é o demiurgo disso. Essa afirmação dá pano para manga até hoje. Porque vão interpretar que o Marx está dizendo que essa concepção de construção da história tem que ser levada à classe trabalhadora, porque a classe trabalhadora é incompetente ou ainda não possui habilidades intelectuais para enxergar isso e fazer história. Não é isso que o Marx está falando. Ele está falando o papel da vanguarda, o papel da Internacional. Eles fundaram a Internacional, ok? O papel da Internacional é o papel da vanguarda. Qual é o papel da vanguarda? É o papel daqueles que estão à frente. Que estão à frente em relação ao quê? Ao modo de funcionamento da sociedade. O que eu escrevo aqui, eu vou entrar nesse livro aqui, é uma ferramenta para a classe trabalhadora. Não é para ganhar título de mestre ou doutor. É para a classe trabalhadora. Ferramenta. Instrumento. Martelo. Tem como construir uma cadeira sem ferramenta? Não tem. Tem como construir um projeto social sem ferramentas? Não tem. Marx está se propondo a colocar, a pedido da Internacional, um programa, pensando no ano de 48. Né? Depois isso vai aumentando. Esse livro, sobretudo, ele vai dizer, o trabalhador ele precisa saber que ele é capaz de fazer a história. E o papel da vanguarda é levar essa informação, levar essa consciência de classe com a luta, não só com palestras, mas com a luta. Né? Isso aí deu um pano para manga até hoje, que eu estava dizendo, porque eles vão acreditar que o Marx está subestimando o papel da classe trabalhadora. Ele não está subestimando, ele só está sendo o que ele é, um crítico social do tecido que ele vive. E a classe trabalhadora, tal qual lá, como a cá, não possui tempo. Não se trata, Marx em nenhum momento diz que a classe trabalhadora é ignóbil, é ignorante, né? E portanto nós temos que levar a boa nova para eles, nós ilustrados, donos do conhecimento. Não é isso que o Marx está falando, vamos ler Marx, não é isso. O Marx está reconhecendo que a síntese de múltiplas determinações concretas, uma dessas sínteses é a exploração, é a precariedade do dia a dia, da existência do trabalhador. O trabalhador, grande parte dos trabalhadores são analfabetos. Grande parte dos trabalhadores não sabem ler. Grande parte dos trabalhadores não tem tempo para ler. E eu diria que isso se estende aos dias de hoje, embora a gente tenha mais instrumentos ainda. Então, quando o Marx fala que ele está escrevendo, nesse livro aqui, retomo aqui, ó, quando ele está escrevendo esse livro aqui, não está publicado ainda, em 58, ele fala para o Engels em uma carta, fala assim, nossa, eu estou desesperado, eu preciso logo publicar isso aqui, porque isso aqui é a ferramenta para a classe trabalhadora buscar a emancipação. Não só dela, mas de todas as classes sociais. Quando o Marx está falando isso, ele não está subestimando, ele não está falando que o papel do trabalhador, da classe trabalhadora na história, é de pessoas que não possuem capacidades intelectivas. Não se trata disso, ele está sendo realista. Como é que nós vamos esperar a classe trabalhadora, que trabalhava das 5 da manhã até as 7 da noite, ou muitas vezes girava turno, e era turno que eu estou falando, trabalhava 48 horas. Vai chegar em casa, 10 da noite, vai pegar um texto, sei lá, um texto que eles gostavam lá, sei lá, do Smith. O Smith. Vamos ler a origem da riqueza das nações? Vamos lá, meus queridos. A maioria é analfabeta, pô. Não é analfabeto porque tem limitações intelectuais. É analfabeto porque aquela sociabilidade, aquele projeto histórico, que é o reificado, evidentemente, que é o projeto capitalista, colocava esta situação à classe trabalhadora. Tudo bem? Ou seja, a classe trabalhadora é capaz, sim, de fazer a sua história. E qual é o papel da vanguarda? Ora, as bolas. Eu vou pelar, vou ser moralista, vou pelar. Se teu filho está correndo ali, tem aquela quina ali, ó, aquela tribuna ali, tem uma quina, né? Tem várias quinas. Tem uma quina, aquela ali. Teu filho está assim, olha papai, aquela quina, que legal, eu acho que vou correr em direção a ela. Você sabe que ele vai ter um traumatismo craniano, provavelmente. Você não vai fazer nada? Estou apelando aqui, eu tento melhorar o exemplo. Qual o papo? Você está na frente dele, não porque você é superior. Desencarna. Sai dessa vida do positivismo, desencarna o positivismo. A gente tem que se interiorizar, né? Não é porque a gente é superior, porque a gente tem, sim, um conhecimento historicamente acumulado maior que o dele. Desculpa, eu vou falar em quanto, em grandeza. É maior que o dele. Tomada. Vou melhorar o exemplo. Deixa o filho aprender com choque. Não, se eu ver minha filha com o dedo na tomada, eu vou falar, ô Lenita, não, porque dá choque. Mesmo que ela não sabe o que é choque, corrente elétrica, que é para 4, não pode.
Não vou falar, eu piso também não, mas não pode. Essa é a minha função de vanguarda. Quando você vê um aluno, você é professor, ou é aluno, pode ser professor ou aluno, mas espera lá, me pergunta, professor, o aluno não sabe tabuada dos 5, você sabe. Você vai procurar ensinar a tabuar as tabuadas para ele, ou vai dizer assim, não, deixa aí, um dia vai aprender, solta na banguela. Desculpa, eu não tenho essa concepção de vanguarda. Vanguarda para mim é aquela que conseguiu por N motivos, não é um motivo ou outro, são N motivos, né, ter acesso a um conhecimento historicamente acumulado que permite ela ensinar tabuada, a aritmética, cálculo, ou ainda trigonometria, ou ainda fazer cirurgias, ensinar economia e justamente mostrar um monte de mentira que existe. Esse é o papel da vanguarda. Esse é o papel da vanguarda que está em Marx. E nesse sentido eu concordo com Marx. No comum, porque na religião. Né? Ou seja, eu concordo nesse ponto com Marx. O papel da vanguarda é levar a boa nova. Como a gente tem uma formação positivista, quando fala assim, levar a boa nova, dá a impressão que os marxistas, sei lá, né, são os únicos portadores da iluminura do conhecimento. Sai desse corpo, positivismo. Essa é a formação positivista que nós temos, né, e quando a gente vai ler algum autor, claro que a nossa subjetividade, que perpassa o positivismo e outras formações mais, pode dar essa margem, esse espaço de análise e interpretação do papel do indivíduo na história, do sujeito na história. O papel do sujeito na história é o papel de ignorante. O papel de ignorante é um elemento do projeto da sociedade capitalista em relação aos indivíduos da classe trabalhadora. Isso sim, é uma coisa real em relação à ignorância, não a proposta do Marx. Então aí a vanguarda é extremamente importante. E por isso que o Marx ele vai escrever uma ideia de história a partir da onde? De uma masturbação intelectual, um dia eu tive um sonho e assim, vou escrever, vai ficar bonito. Não. O Marx ele escreve uma teoria da história, sim, a partir da história do tempo presente. Que ele vive, que ele, com a sua subjetividade, com todo o espírito do tempo, lê e interpreta. A partir da realidade da classe trabalhadora, esse mundo concreto é que o Marx vai postular um pensamento sobre a história. Não é, sobretudo, porque o orientador do Marx falou para ele escrever sobre a história do capitalismo. Não é. Hoje temos muito disso. O Marx não vai escrever uma teoria da história, ou vai criar, no decorrer das suas obras, uma concepção que nós podemos chamar de teoria da história, porque o CNPq, ou o CAPES, está exigindo que ele escreva tantos livros por semestre. Não é por isso. Ele está criando, sim, através da luta, do cotidiano. E aí um termo central do conceito de história, dentro do conceito central de história do Marx, que é o conceito de praxis, vital. Para poder fazer uma amarração com essa ideia de Marx, enquanto um escritor, sim, de uma teoria da história, mas enquanto militante, e que resgata, numa boa tradição grega, o conceito de praxis, que não é simplesmente, de uma forma mecânica, a junção entre teoria e prática. Quando eu falo Stalin, é todo o regime soviético, beleza? Seria ser negligente aqui com um monte de gente que ajudou a divulgar essas visões vulgarizadas do Marx. Quando eu falo de teoria da história como uma construção social, com o Marx enquanto militante, e produzindo a partir do tempo presente, o Marx está construindo uma teoria da história no decorrer das suas obras, que é justamente a expressão da sua militância, da sua vida política. Marx, então, só para retomar com segurança, o Marx está escrevendo uma teoria da história porque é bonito, ou porque alguém pediu, ou porque é a moda. Embora estivesse na moda, na passagem do final do século XVIII para o século XIX, escrever grandes narrativas. Comte é exemplo disso, Ranke é exemplo disso, Hegel é exemplo disso. Um bom exemplo disso, na realidade. O Marx é um ótimo exemplo, mas o Marx não está escrevendo o conceito de história ou a crítica da economia política para participar do concurso de monografia, tal qual o Rousseau fez. Embora e tenha escrevido ótimas monografias. Sobretudo, uma monografia que influenciou muito o pensamento do Marx. Só que o Marx supera esses autores, que é justamente um ensaio sobre a origem e desigualdade entre os seres humanos. Ele não ganhou o concurso, o Rousseau já ganhou outro já. Mas enfim, está entre o século XVIII e XIX, é uma grande, aspas, moda entre os pensadores da época, escreverem grandes sínteses, grandes narrativas da história, teorias da história, ou filosofias da história. O Marx, ele também está nessa onda, só que com uma prancha de surf bem diferente. O Marx não está escrevendo teoria da história para poder participar de concurso, ou ainda para poder conseguir uma cátedra na Universidade de Berlim, ou se manter nela, falando do Hegel. Ou da escola histórica, na mesma Universidade de Berlim, do Leopold von Ranke, historiador.
O Marx está escrevendo essa teoria da história como expressão da sua luta do cotidiano, de quem está passando, não vou apelar moralmente aqui, mas de quem está analisando o mundo concreto, e de um dirigente político. Isso é importante, porque as pessoas falam de Marx, mas esquecem que Marx é um militante, né? Então eu acho que isso é importante para entender a ideia que o Marx tem de teoria e prática, da praxis que ele retoma, né, sobretudo do Aristóteles. A praxis não é literalmente, dentro do pensamento da teoria de história do Marx, que eu estou chamando ali assim, não é simplesmente a junção da teoria e prática. Exemplos. Podem conversar comigo, viu, pessoal? Qualquer momento aí. Claro, não precisava falar isso, né? Mas é porque está tudo silêncio aí, então tem que... Então, assim, o Marx está escrevendo uma teoria da história porque essa teoria da história que ele está criando é uma expressão da sua vida cotidiana. Ele não está assim, ó, tem um momento que eu fico no Museu Britânico estudando. Agora eu terminei meu estudo, agora eu vou militar. Ou ainda, eu militei para poder escrever um livro, agora eu vou parar a militância, eu vou lá para a biblioteca, fazer inscrição no programa de pós-graduação, vou entrar e escrever uma tese. Não é essa a lógica da produção intelectual do Marx, nem sobre história, sobre qualquer outra coisa. A produção marxiana, e eu diria enguebsiana, a mesma coisa, né? A produção marxiana, ela é fundamentada eu chamo assim, num resgate, não gosto muito dessa palavra, porque quem resgata é bombeiro, mas numa retomada do conceito de praxis do mundo grego, agora evidentemente no mundo industrial. E essa praxis, ela é a construção simultânea desse mundo teórico e prático. Não há separação. Muitos epistemologistas vão separar prática, teoria e prática. Isso é um absurdo. Ou ainda muitos vão dizer, teoria tem que ser unida com a prática. Na melhor das intenções vão afirmar isso. Teoria e prática tem que ser juntas. Não, peraí, cara pálida. Quando foram separadas? Nunca foram separadas. Claro, artificialmente se busca separar ela, né? Veja a classe trabalhadora. Quantos conseguem produzir conhecimento que nós chamamos de teórico e quantos não conseguem. Né? Aí o Gramsci, acho que é até importante com o conceito intelectual dele, mas não vou apontar aqui. Então, isso tem repercussão direta, essas concepções sobre a vida e dentro da história, tem repercussões diretas, né, dentro da relação capital-trabalho, diante da relação capital-trabalho. Pensem comigo. O trabalhador diante do capital. Relação capital-trabalho. O trabalhador que acredita que ele não tem potência, não sou Nietzscheano, ok? Ele não tem potência. Porque eu falo aqui, estou falando do Aristóteles, pensando no Aristóteles. Por mais que possam criticar a teoria da potência do Aristóteles, estou pensando nele, não é no Nietzsche não. Que usa Aristóteles e não cita. Né? Isso é canalice. Mas enfim, imagina a relação capital-trabalho, que eu quero falar agora, beleza? Tudo bem, pessoal? Todo mundo aí, tranquilo? Tem café ali, ó. A relação capital-trabalho. Imagina um trabalhador que acredita que tem como, sei lá, um fato, como coisa. Alô, meu bem? Que ele não constrói a história, não é feita por ele, nem por seus pares, trabalhadores, por sua classe ou por as pessoas que ele conhece. Imagina que esse trabalhador, diante da opressão do capital, e eu já vou falar dessa opressão, daí eu vou voltar aqui no texto, ele tem uma impotência muito grande, não dá para fazer nada. Século XIX, nós sabemos que não. Pode andar, não anda, a história gira. Até hoje. Quantas vezes nós aqui nesse auditório já ouvimos colegas, ou nós mesmos já pensamos, e olha só a afirmação normalmente no sentido popular, não inferior, mas popular, bem assim, ó, desde que o mundo é mundo, as coisas são assim. Nada mais expressivo do que a negação da história desse sujeito quando nós encontramos essa afirmação. As coisas não vão mudar, né? É muito bonita essa luta de vocês, mas desde que o mundo é mundo, baseado em quê? Desde que o mundo é mundo, basta olhar aí para a história aí que você vai ver, peraí, para negar outra potência na história, se leva em consideração a história. Mas para transformar a história, se leva em consideração a sua impotência diante da história. Isso não é raio de céu azul. Isso é programa ideologizado, que está disseminado nas instituições do Estado burguês. O Estado possuído pela burguesia, a partir das revoluções burguesas. Isso se ensina na escola. Eu conversava agora há pouco aqui com o Adriano ali fora. O Estado, olha que interessante, o Estado diz assim para nós professores: vocês devem formar alunos que sejam críticos, vocês devem formar alunos críticos. Aí traz aquela labuta toda romântica, cheia de tatuagem do José de Alencar e da Sena, todo mundo mais nas costas,
E, foi lá, cargas d'água, conseguimos uma manifestação crítica assim, dos nossos alunos. E aí, normalmente, esse aluno, não é Weber, beleza? Essa manifestação fenomênica, esse tipo de aluno, de tipo idealizado pelo estado de aluno crítico, passa a ser um aluno problema. Aquilo que se idealizava passa a ser rejeitado. Porque alguma coisa está dando certo, tem que dar errado. Ou melhor, tem que funcionar como está. Tá bom? Né? Então isso aí é bastante tenso, porque quando você tem um trabalhador diante da relação capital-trabalho que se sente impotente diante da construção, da transformação da sua história, nós temos um prato cheio para a manutenção da exploração. Eu lembro muito bem, quando eu morava em Olímpia, eu trabalhava numa metalúrgica lá. Eu era garoto, devia ter lá uns 16, tinha 17 anos. Desculpa, eu tinha 18 anos. Tinha acabado de me casar. Minha filha mais velha estava encomendada. Eu trabalhava numa indústria chamada Tercom, guarda o nome. Ela está lá em Bebedouro agora. Tercom. A indústria de terminais eletrônicos, bateria de carro, tem aquela pecinha de chumbo, tem a pecinha de cobre que é, enfim, umas pecinhas que vendia para a Fiat, para exportar. Uma vez eu estava indo trabalhar com a moto do meu pai, tinha perdido a hora, desesperado. Peguei a moto do meu pai, um capacete sem viseira. Tinha viseira, mas eu tinha colado umas garrafas PET, grampeei assim, ficou uma coisa meio, né, gambiada, porra. E de repente tava vendo, tinha uns cavaletes na pista, eu não vi os cavaletes, o molecada passou a noite, né, o cavalete estava assim, para vocês verem, assim. Passaram lá, imagino eu, né, dedução só. Viraram o cavalete assim, em cima da faixa amarela da pista. E eu fui atrasado, na hora que eu vi, tinha um pedaço de pau na minha cara. Desespero de dor, eu e o amigo que estava acompanhando atrás, né, na moto, porque a gente ia chegar atrasado, porque o cartão a gente entrava às 5 da manhã, tinha que picar o cartão às 5 da manhã. Né? Se você picasse depois, podia picar depois, você entrava, trabalhava normal, mas descontava, olha que engraçado, descontava o período da manhã inteiro. Que porra é essa? Foi 5 minutos, 10 minutos, da manhã inteira. E daí, desesperado, né? Aquela coisa toda, não vamos para onde, você está vivo? Aquela coisa toda. A gente foi para a fábrica. A gente foi para o hospital, a gente foi para a fábrica, estava uma fatura no fêmur esquerdo. A gente foi para a fábrica. Chegamos lá, olha que coisa doida isso. Ah, fazer o quê? Tem que trabalhar. Não. Tinha umas mulheres, muitas mulheres, todas elas assediadas naquela fábrica, assediadas sexualmente e violentadas sexualmente dentro da fábrica. Falaram assim, mas vocês têm que ir para o hospital. Eu falei, não, porque eu preciso trabalhar, senão eu vou perder o dia aqui. Olha o desespero. Alguém já fraturou um fêmur aqui? Dói muito, Pumba, dói muito, né? E você segurando a onda ali, não tem que ficar, você queria ir embora, lógico, para o hospital, aquela coisa. Daí chegou uma hora, o patrão chegou, pode levar eles lá para o hospital. Tinha que chegar o senhor, o Edilson falou que o senhor estava um pouco hoje. Tinha que chegar o senhor e dizer assim para o trabalhador, vai lá. Sabe por que ele falava isso? Porque naquele momento, eu estou falando do indivíduo, né? O particular. Tudo bem? O particular. Aquele indivíduo, no caso aí, era eu e meu amigo Milton, nós não tínhamos uma consciência de que nós poderíamos dali chamar o resgate, né? Ou ligar um 93, chamar o resgate, de lá em nós, enfim, depois tinha todo o processo lá, e ficar de folga. A gente continuou indo para a fábrica no dia seguinte. A gente foi depois para o hospital, quando o dono da história falou, pode ir lá. Eu permito que vocês construam esse apêndice da história lá ao hospital. E depois volte para o central da história que nós estamos construindo, para a Fiat. E era exportada para a Fiat mesmo. Eu não ficava trabalhando mais uma máquina, uma prensa gigante que era forte lá, mas ficava fazendo trabalhos de mulher da fábrica, mais leves. Mas ficava lá na fábrica. Aquela fichinha que preenche várias séries de trabalho, imagina, nem sabia que existia isso. Né? Então, observa, então eu estou dando uma coisa bem particular aqui, que talvez não seja nem não é mais interessante, mas é só para exemplificar. Falta 10 minutos para acabar o curso? Não, 9 horas. Só para exemplificar como é que no mundo fenomênico, no mundo das apresentações, das aparências, se manifesta uma personalidade, ou ainda quando se nega, conscientemente ou não, no caso era inconsciente essa negação, nem sabia, né? O teu papel na história. Eu precisava do cara. Nós precisávamos do trabalho, todos nós da fábrica, para ser particular. Todos os trabalhadores precisam vender a força de trabalho. E aí, olha só, então eu estou partindo do primeiro pressuposto, de que grande parte da classe trabalhadora não tem acesso ao conceito de história. Não teórico, necessariamente, que eles são sujeitos históricos, e que a história é muda, e que a história não é feita por seres metafísicos. Quando nós temos esses pontos que eu estou elencando aqui como reais na vida de um trabalhador, nós temos a consolidação, possível consolidação, da exploração tremenda. E acreditamos, por conta de
não cremos nesses pontos centrais que o Marx briga, dos textos iniciais que eu tenho acesso, do manuscrito de Paris, de 1844, até o Capital, publicado em Marx, em 67, sempre tem essa preocupação do Marx, ponto da história. A história, que sempre criticando que o pessoal naturaliza as coisas. E as coisas não são naturais, são sociais, são historicamente criadas pelos homens. Quando nós temos isso de uma relação capital-trabalho, nós temos até o desenvolvimento de crenças do tipo assim: o meu patrão é bom porque ele é um emprego para mim. E o próprio patrão, para não ficar no âmbito moral, ok? Marx busca não ficar no âmbito da crítica moral. É a crítica da economia política, não da moral. Envolve também, mas não é essencialmente uma crítica da moral, é uma crítica do funcionamento da sociedade capitalista. Quando o patrão acredita, e eu estou falando isso aqui de seres humanos, que ocupam dentro da sociedade de classes um papel de patrão, representante do capital, reprodutor, detentor do capital, dos meios de produção, quando ele acredita que realmente, está entendendo isso ou não? Tem patrão que acredita que está ajudando, dando emprego. E tem trabalhador que acredita que o patrão é bom, porque o patrão está dando emprego. Isso é nitidamente expressão de uma... Eu não vou falar aqui em termos de alienação, vai ter outros componentes que vão falar melhor sobre alienação, mas isso é um grande palavra que o Marx usa. Estranhamento. Uma situação de estrangeiro, essa é a expressão. O estranhamento, a pessoa se sente estranha diante da história. E não consegue analisar o que está acontecendo na história. Sobretudo a classe trabalhadora. Não vou maciar para patrão aqui não. Minha perspectiva é da classe trabalhadora, evidente. Mas isso acontece também com muitos patrões. E aí tem todo um campo superestrutural, gigantesco, com uma série de legislações, uma série de ideologias, né, que vai dizer o seguinte: olha, o capital precisa do trabalho e o trabalho precisa do capital. Quando eu estava no serviço social, antes de ser mandado embora, de uma faculdade aqui, né, enfim, da Unilago, essa crítica não se estende aos meus alunos da Unilago, evidentemente, pelo contrário. Recebi uma interpelação assim, meu irmão. Senhor, mas todo capitalista é porco? Todo capitalista é um porco capitalista? Eu falei, calma, tudo bem. Se você citar garotos podres, você pode falar Papai Noel é o porco capitalista e tal. Mas nem todos os empresários, no campo da moral aqui agora, são porcos capitalistas. Aliás, essa ideia do porco capitalista, aquele homem gordão com uma cartola, isso aí é criação do zadarovismo, que é uma expressão cultural do stalinismo na União Soviética. Fala para mim, conversem comigo, pelo amor de Marx. Quantos empresários de cartola e barrigudão vocês encontraram na vida até hoje? Tá, deve ter alguém parecido, mas naquela caricatura. Aquilo não existe. É muito mais fácil olhar para o empresário e falar porco capitalista. Uma crítica moral, ela é importante, mas ela não é suficiente. É muito mais fácil, eu doutrinado em uma certa escola vulgarizadora do pensamento do Marx, eu dizer assim para o capitalista: você é um porco capitalista, e não entender por onde está o problema, fica só nesse moral, nessa crítica moral. Observa, há uma situação muito complicada. Essa relação com o trabalho, a pessoa precisa, o trabalhador, posso partir desse pressuposto? Nós, trabalhadores, temos uma única coisa para vender, para ganhar, para fazer história, para ficar de pé, comer, se alimentar e fazer história, que é força de trabalho. Força de trabalho. Tudo bem? E nós não temos, porque fomos expropriados historicamente, os instrumentos, as forças, enfim, os meios de produzir a vida. Eu dou aula, mas eu não tenho lousa, eu não tenho cadeira, eu não tenho sala de aula, eu não tenho escola, eu não tenho luz, eu não tenho ar-condicionado, eu não tenho data show, mas eu tenho o quê? A força de trabalho intelectual para vender enquanto professor. No exemplo pretérito que eu dei aqui agora, né? Eu não era dono da prensa, nós não éramos donos da prensa, enfim, da matéria-prima, do transporte da mercadoria, dos caminhões, etc. e tal, mas nós tínhamos uma coisa que o empresário precisava: força de trabalho. Nós não éramos donos da prensa, mas nós fazíamos a prensa funcionar. Quando nós negamos o conceito de história, é importante o conceito de história do Marx nesse sentido também, porque nós, quando negamos ele, nós não conseguimos entender o nosso papel no sistema produtivo. E acabamos amaciando uma situação, uma relação social de produção da vida, não só econômica, mas da vida que envolve econômica, que é muito áspera, muito vil, incontrolavelmente vil e contraditória. Para não ficar aqui no humanismo, dizer que é desumano, que é também. A gente vende a força de trabalho para o empresário. Acreditamos, atenção, sobretudo, o Brecht tem um poema chamado Analfabeto Político, todo mundo que deve conhecer, né? Ele fala do analfabeto político, né? Eu vou fazer só uma alusão aqui, deve ter treino quando fala assim perto do Belon, né? Especialista da área. Em relação ao trabalhador, em relação ao capital-trabalho,
O trabalhador, ele acredita, não sou poeta, não vou, só para lembrar do brecha, que há uma legislação que protege ele. Ele acredita que o Estado, que cria um corpo legislativo, um corpo jurídico, cria para defendê-lo. O trabalhador crê que o Ministério do Trabalho for juridicamente desenvolvido para defendê-lo diante do capital. O Estado reconhece isso, que o trabalhador é mais frágil diante do capital. Então, eu sempre falo, o ônus da prova é sempre do empresário. Ele tem que provar o contrário do que o trabalhador fala. E o Ministério do Trabalho foi criado para defender o trabalhador. Mas na realidade nós sabemos que não. Mas quando o trabalhador acredita em todo esse campo superestrutural, né, tem uma situação muito complicada, porque ele vende a força de trabalho, presta atenção, agora ficou um pouco talvez complexo, por conta de eu não conseguir me fazer didático, mas observe, vou tentar. O trabalhador, ele vende a força de trabalho a troco de uma quantidade de valor, beleza? Expressa aí no salário. No caso do nosso país, o salário mínimo, depois eu tenho que explicar porque chama salário mínimo, a partir do Marx, lógico, são R$622. E aí, o empresário, ele chega numa praça, tudo bem? E diz, olha, eu preciso de empregado na minha fábrica ou na minha escola para ganhar um salário mínimo. É o que eu posso pagar. E aí, o trabalhador que não tem escola, que não tem máquina, que não tem os meios de produção, tudo bem? Não quero ficar só aqui, ó, força de trabalho, meios de produção, porque fica clichêzão. Tem que entender o que estou me referindo aqui com força de trabalho e meios de produção. O trabalhador não possui as ferramentas, estou resumindo, hein? Os meios de produção, as ferramentas, que é uma coisa dos meios de produção, para poder trabalhar e ganhar vida, e ter propriedade do seu trabalho. Então, mas ele tem uma coisa, né, que é abstrata e que pode ser tangível no segundo momento, que é o que? A força de trabalho. Então ele vende a força de trabalho. A troco do quê? Uma quantidade de valor. Quantidade, no caso, de dinheiro, expressa popularmente no salário. Esse trabalhador trabalha 30 dias, presta atenção, vamos junto, pessoal, vamos junto. O trabalhador, ele entra na fábrica, comecei hoje, valeu! Aqui no copinho é o dia 30, sei lá, 20 dias úteis de trabalho, beleza? Pensando na legislação brasileira. 20 dias, você deu 30 dias aqui de trabalho, 20 dias de realmente trabalhou, outros 20 dias ele folgou, não tem folga, ok? Mas, então ele trabalhou um período, pode ser. O professor às vezes ganha por hora aula, às vezes é trabalha ganha por dia, pedreiro, no caso, servente pedreiro, né? Ou ainda para uma cirurgia, enfim, né? Eu pensando assim, no caso dos trabalhadores. Então o que acontece? Durante um determinado tempo, nós fizemos um contrato que durante um determinado tempo você vai trabalhar para mim, ou seja, eu vou comprar a sua força de trabalho.